iniciativa desta tarde, que, ao fim de mais de 20 anos, o Conselho de Caminha continua a mostrar o seu interesse, o seu apelo e a sua dedicação e a sua investigação pela história do Conselho de Caminha. De facto, que está na realidade do nosso Conselho durante muitos anos, teve a realidade durante muitos anos, e que ele conseguiu reavivar e que nos tem dado agora mostras evidentes dessa sua atividade através da publicação de livros que nós temos vindo a realizar. O Caminho da Luz já publicou 4 livros da autoria do Paulo Torres Bento. Queremos agradecer também a todas as pessoas que, ao longo destes 15 anos do Caminho 2000, porque estamos a assinalar os 15 anos do Caminho 2000, ele foi criado no dia 28 de outubro do ano 2000, por isso é que se chama Caminho 2000, às 7h30 da manhã do dia 28 de outubro, depois de uma longa maratona durante toda a noite, para pôr o jornal na internet, conseguimos editar a primeira publicação digital do Caminho 2000. Foram 15 anos de muita dedicação, o voluntarismo foi muito importante para nós, continua a ser, sem isso seria impossível manter durante 15 anos este jornal. Foram 750 edições que completámos há duas semanas atrás. Enfim, temos feito tudo aquilo que podemos pelo Conselho de Caminha, uns gostarão, outros não gostarão, uns acharão que nós somos isentos, outros que não somos tão isentos, que não somos neutrais. E por não sermos neutrais, é que estamos aqui hoje. A mostrar a história do nosso Conselho, para que ela não se perca no futuro, e aproveitar tudo aquilo que Paulo Bento escreveu, no caso concreto desta obra, ao longo das suas crónicas que fomos publicando no Caminho 2000 e no Jornal Terra e Mar. Também agradeço aqui a presença do Jornal Terra e Mar nesta sessão, para que o Conselho de Caminha, a população do Conselho de Caminha e todos os nossos leitores saibam da riqueza da história deste Conselho, saibam da riqueza do património da história do nosso Conselho. Eu também queria assinalar que vamos tentar prosseguir neste trabalho, apesar depois destes 15 anos de existência, vamos tentar continuar a publicar semanalmente as edições de Caminho 2000. Não é um trabalho fácil, sabemos das dificuldades que tivemos no passado, não tantas hoje, em certos aspectos, mas vamos pugnar por isso. Esperemos ser respondidos da mesma forma pelos nossos leitores e por todos aqueles que apreciam não só as nossas edições semanais, como as publicações que se reportam à história do nosso Conselho, ao património, à antropologia, à etnografia, enfim. Esta é a 6ª obra do Caminho 2000, que, sem apoio de ninguém, tem vindo a avançar com estas edições, graças à colaboração dos autores. Começa o Dr. Paulo Torres Bento por nos facultar os relatos de vários viajantes estrangeiros que passaram pelo Caminho, começando por um cronista inglês do século XII, e terminando com o também inglês Lord George Herbert, este já no fins do século XIX. Dessas descrições acedemos a fotografias, entre aspas, se assim se pode chamar, da nossa região, que cada um deles escreve, com mais ou menos pormenor, da maneira de viver dos seus habitantes e da sua hospitalidade. Mais à frente ainda é referida a permanência em 1895, do francês André Petit-Colin, que de todos foi o único que se mostrou desagradado pela sua estadia em Caminha. Esta é a primeira parte. Mas depois surge-nos uma surpresa, pelo menos para mim. Ou melhor, duas surpresas, havendo entre elas, porém, um elemento comum. Moledo e Âncora, como povoações com casario encostado às areias do mar, apenas surgiram há 150 anos. Foi ontem. Depois, o Dr. Paulo Torres Bento faz-nos viajar no tempo até finais do século XIX, ou seja, menos de 40 anos depois, também inícios do século XX, chegando mesmo aos seus meados, e temos uma descrição de todo o ambiente que rodeava a vida de Moledo, com os seus banhos de mar, a sua vida social e as personalidades de renome que aí a veraneavam, como os altos responsáveis do Estado Novo, ou da cultura como Almada Negreiros, a sua mulher Sara Afonso e o poeta Luís Sinato.
pelo seu lado, âncora, embora fundada na mesma época, tem um percurso algo diferente, sendo realçado o seu velho republicanismo e daí, provavelmente, a sua oposição muito generalizada ao Estado Novo. A imprensa do Conselho não podia deixar de ser objeto da atenção do Dr. Paulo Torres Bento, que nos escreve jornais aqui publicados desde a Gazeta de Caminha de 1897 até à primeira edição do Terra e Mar Vila Praia d'Anco, mas ainda referindo o início da segunda vida deste periódico em 1987, ou seja, um panorama de 75 anos sob a aplicação de jornalísticas da zona. Lemos essas páginas e estamos a ver o reflexo que teve na nossa terra a vida nacional e mesmo internacional, nomeadamente a política. A monarquia, o advento da República, a monarquia do Norte e o Estado Novo, tudo ali está espelhado de uma maneira ou outra, de acordo com a orientação política dos seus redatores. Eu gosto de história, mas gosto particularmente daquilo que os franceses designam por petit histoire, isto é, os pequenos acontecimentos sem importância de maior, mas que nos permitem viajar no tempo, reconstituir modos de viver, visionar os ambientes, reconstituir o dia-a-dia das pessoas, imaginar como os acontecimentos se passaram. Enfim, ver o chão onde as coisas acontecem. No capítulo do associativismo nas freguesias, é referido que, apesar do esforço posto pela Primeira República no campo da escolarização, os resultados obtidos foram pouco profícuos. Com efeito, de 1911 para 1930, a alfabetização apenas subiu de 30% para 38%, e com enormes disparidades regionais. Mas depois de 1926, a orientação quanto à alfabetização altera-se e surgem afirmações espantosas e de pessoas conceituadas. Se não seja, João Amial, na revista Educação Nacional, 30 de dezembro de 1928. Portugal não precisa de escolas. Ensinar a ler é corromper o atavismo da raça. Na nossa terra, há alguns espíritos sem preparação mental que se interessam pela obrigatoriedade do ensino primário como se fosse uma das primeiras necessidades fisiológicas do povo. Teixeira de Abreu, em 1938, houve uma reforma da educação. E Teixeira de Abreu, na Assembleia Nacional, de 20 em 26 de março de 38, diz: rapaz que fique distinto na instrução primária é um rapaz perdido para a família. Querubim de Guimarães, nesse mesmo dia, pergunta-se: é defender em princípio a obrigatoriedade do ensino? Tenho as minhas dúvidas. Alfredo Pimenta, na jornal A Voz e na revista Educação Nacional, acrescenta ainda: um dos fatores principais da criminalidade é a instrução. O último capítulo é o ligado aos lugares, aos monumentos que devem ser visitados, chamando a atenção para eles e sobre eles fornecendo elementos sobre a sua história. Bom, é a altura de terminar, sob pena de daqui a pouco, à semelhança da história que contém no princípio, começarem a dar alpargatas cada vez que eu respirar. Este é um livro que gostei muito de ler e que tenho a certeza vão também apreciar. Sr. Paulo Torres Bento, acredito que me admira todo o extraordinário trabalho de pesquisa e de recolha de documentação que teve e que se consubstanciou neste livro. E aproveito a oportunidade para lhe agradecer, em meu nome e em nome das gentes da nossa terra, e estou seguro de não estar a abusar e de apenas estar a transmitir um sentimento de generalidade, ter-nos facultado tanta e tão rica informação sobre o caminho ilhano. Só esperamos sinceramente que haja continuidade.
Editor, Luís Almeida, diretor do jornal Caminha 2000, e há que não esquecer, já foi aqui obviamente dito, a ocasião para a publicação deste livro são realmente os 15 anos do Caminha 2000. É um jornal que todos nós, enfim, somos testemunhas da sua importância. Eu, no meu trabalho de investigação, sei bem, enfim, a importância enorme que tem a imprensa regional e local, e nos nossos tempos o Luís Almeida foi o precursor ao apostar no meio de informação digital. Vejam que estão agora a aparecer outros, recentemente. Este já tem 15 anos. 15 anos pode parecer pouco na vida de um jornal, mas acreditem que a grande parte dos jornais que eu já consultei, nomeadamente regionais e locais, a grande parte deles dura menos. Portanto, 15 anos já é uma bela história que nós devemos ao Luís Almeida, à Belita e a toda a gente que colabora com este jornal e que tão importante tem sido aqui no nosso concelho. E precisamente coincidente com estes 15 anos, quantas vezes foi complicado fazer difundir a opinião pública e o sentir das pessoas, e o Caminha 2000 foi sempre esse lugar onde essa opinião foi livre. E o que é importante é que o Luís Almeida continue no seu caminho. A imprensa tem que ser crítica, deve ser crítica, esteja mais ou menos próxima de quem está no poder em cada momento. Também devo agradecer aos responsáveis pelo Terra e Mar, ao João Luís Presa e ao Gaspar Pereira, que está aqui presente, a quem agradeço a presença, porque deram foros de papel, enfim, às crónicas que entretanto tinham começado a sair no Caminha 2000. Depois devo agradecer ao Carlos Torre, claro. O Carlos Torre tem sido o designer da esmagadora maioria dos livros que eu tenho aqui feito, e como se pode ver por este exemplo mais, que está agora nas vossas mãos, tem feito um belíssimo trabalho que só engrandece o trabalho que eu próprio vou fazendo. E, portanto, reparem, um livro destes não é fácil, são muitas páginas, tem muitas gravuras, mais de 1000 gravuras, ele bem se queixou disso, não é? Mas eu acho que ele consegue resolver bem as coisas graficamente e, portanto, este livro também tem muito a ver com a sua mestria gráfica, que muito agradeço. Depois, enfim, a todas as pessoas que, de uma maneira ou de outra, me ajudaram ao longo destes, enfim, aqui estão coisas de há 10 anos, praticamente, a grande maioria, é verdade, nos últimos 3, 4 anos, que me ajudaram ao longo deste tempo todo, enfim, às vezes fornecendo informações, documentos, às vezes desafiando-me mesmo para escrever determinada crónica de um assunto que achavam interessante. Lembro o Rafael Capela quantas vezes não fez isso, chamava-me lá a âncora, olha, tem isto aqui, vê lá, isto tem piada, e é capaz de dar uma coisa engraçada. Há aqui várias crónicas, enfim, essas menções estão feitas depois em cada uma das crónicas, naturalmente. O Paulo Barreto fez o mesmo, enfim, o João Paulo Barreto também o chegou a fazer, uma vez desafiou-me a ir lá acima a São João Larga e obrigou-me a escrever, a andar a recolher as coisas precisamente sobre a história de São João Larga e a encontrar elementos novos, isso também não faria muito sentido. Finalmente, enfim, para não estar a particularizar, como devem compreender, seria complicado, claro, devo um agradecimento especial ao Dr. João Moraes Cabral, que muito me honra por ter apresentado este livro. Cabral tem sido testemunha abonatória no julgamento do meu pai, em 59, quando ele foi condenado a 11 meses de prisão, que cumpriu, na altura, enfim, por atividades subversivas. E não deixa de ser curioso vir encontrar, precisamente, em Vila Praia de Âncora, no concelho de Caminha, estas ligações, enfim, de alguém que tem as raízes tão longe, enfim, como as minhas, não é? O que está aqui é uma década de produção historiográfica, para além daquela outra que fui publicando noutras ocasiões, no âmbito do GEPAB ou não, sobretudo condensada entre 2011 e 2014, mas estão aqui realmente coisas muito diversas, não é? O registro é um registro mais leve, é o registro normal da crónica. Eu tentei sempre ser o mais rigoroso possível, nomeadamente na questão das referências, andei aqui buscar informação, mas naturalmente que a escrita é uma escrita de crónica para ser lida com, enfim, algum prazer, e eu espero que, mesmo estando agora reunidas num volumão de quase 400 páginas, que esse prazer se mantenha. Não é, obviamente, um livro para se ler de uma enfiada, nem pensar. É um livro para ir à procura de uma coisa que se ache com piada, interessante. A organização foi esta.
Portanto, estão praticamente 90 crónicas. Como é que se organiza uma coisa destas, não é? Vamos pô-las por ordem de publicação, ficaria uma coisa complicada, é fácil antever, se tivesse sido esse o critério de organização, ficaria uma coisa muito pouco atrativa em termos do leitor e até desconexa em termos da sua própria coerência interna. E, portanto, enfim, depois de pensar bem as alternativas, claro que eu sou professor de História e não sou imune, não posso ir à cronologia, portanto também não podia pôr isto propriamente sem ter em conta a questão cronológica, e acabei então por fazer esta organização que o Dr. Moraes Cabral já aqui citou, em 6 grandes zonas, 6 grandes capítulos: os viajantes acidentais, das praias de Molé de Âncora, alvores do desporto da imprensa, momentos e conjunturas, figuras em contexto e património comum. E depois, no interior de cada uma destes capítulos, então estão sim organizadas cronologicamente. Uma terceira intervenção que houve aqui foi, quando se justificou, são uma dezena de casos, já à vontade, acrescentar coisas. Eu estava a dizer uma dezena de casos em termos textuais. Epílogos, quando houve alterações significativas relativamente à época em que eu escrevi. Algumas delas, ou quase todas elas, felizmente, felizes. A obra do Mosqueteiro de São João d'Arga, o fim daquele processo horrível do Couto da Pena, o Rebelinho finalmente foi ouvido em Caminha na Matriz de Caminha, enfim, toda uma série de coisas que, enfim, aconteceram, certamente não por acaso nos últimos anos, e que vêm tornar, apesar de tudo, são epílogos felizes para muitas das coisas que estavam implícitas também naquilo que eu tinha escrito há 3, 4, 5 anos, ou às vezes mais, por exemplo, enfim, o Manuel de Oliveira, na crónica do Manuel de Oliveira, claro, o filme que tivemos a sorte aqui de ver no final de agosto. Pronto, portanto, basicamente, estas foram os critérios que presidiram à reunião destas crónicas. E as crónicas foram reunidas nesta altura porque tinha que ser. Primeiro porque há também uma questão física, a dimensão deste livro está nos limites, convenhamos, não é? Muito mais do que isto seria complicado. Portanto, estava nos limites. E segundo, porque, por razões, enfim, várias, de ordem pessoal e profissional, desde há sensivelmente um ano, deixei de publicar com regularidade, até mesmo deixei de publicar, enfim, as crónicas e, portanto, fazia sentido reuni-las, atualizando-as, como disse, e espero, enfim, que desfrutem da sua leitura. Não sei se vamos chamar alguns dados de complexidade. Bom, valores fortes, isso aqui vamos. Muito obrigado, muito obrigado. Camarada, tu és um outro jovem, não jovem, por aqui. Para o jovem, não gozes, pá, como os idosos, Deus Nosso Senhor castiga. e esperançoso. Sim, sim, sim.